Bom dia! Estamos aqui então agora retomando o nosso programa, o nosso canal Gaia Juntos pela Cidadania. A Rede Gaia entra no ar, apesar do tempo. Nós já deveríamos ter feito hoje ao vivo, mas por problemas técnicos, sinal da internet, nós não conseguimos fazê-lo. Então nós vamos fazer agora, apresentar para vocês um pouquinho a nossa programação do dia de hoje. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Nós estamos aqui na sede do Gaia e hoje nós temos alguns recadinhos que são muito importantes para passar para vocês. O primeiro e talvez o mais importante do dia é que domingo será o dia da nossa ação solidária, da confecção das nossas marmitex para o povo da rua. Então nós estamos ampliando a nossa campanha, pedindo colaboração, doação, para que vocês tragam os alimentos, entreguem aqui no Gaia, sejam solidários, e a Josa com a equipe dos Inimigos contra a Fome vão fazer então as marmitas e distribuir para o povo da rua. E a gente agradece imensamente o apoio. Hoje nós recebemos mais um contato de um outro voluntário que também quer fortalecer essa nossa ação. Então a gente vai colocando em gratidão para que cada um de vocês também possam espalhar essa gratidão por onde vocês andam, do quanto que essa ação está sendo proveitosa, do quanto ela é valiosa para a vida das pessoas em tempos de pandemia. Bom, hoje o nosso canal está fazendo uma programação bastante diferente, ela promete ser uma ação constante, mas a gente vai intercalar, cada semana vamos trazer uma temática. A nossa temática hoje é o Balanço da Infância. Balanço da Infância é o nosso quadro, porque ele propõe, balanço é uma arte de brincar, e a gente vai brincar um pouco com as palavras, falando aqui um pouco do nosso trabalho com a infância dos 6 aos 14 anos. E para isso nós trouxemos a nossa querida Célia, que é a gerente do nosso Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes aqui no Jardim Consórcio, onde a gente atende 60 crianças de 6 a 14 anos. E junto com a Célia a gente trouxe uma surpresa! A nossa surpresa do dia no Balanço da Infância é o nosso querido Júlio César. Ele também vai balançar conosco nas palavras, dizendo um pouco pra gente no dia de hoje o que é o CCA. Célia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, dia. Sônia. Bom dia a todos. Júlio César, bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Que gracinha. Então vamos lá. Célia, você como gerente de um serviço tão importante para a comunidade do Campo Grande, né? Fala um pouco para nós o que é o CCA e quanto tempo o CCA já atende, onde atende. Tá bom. Então, primeiro eu acho que a gente deve colocar a missão do Gaia, né, que a missão do Gaia é desenvolver na comunidade ações democráticas e participativas, né, para o exercício da cidadania. Por isso, nós fizemos questão de trazer o usuário, né, Júlio César, como prova do nosso atendimento, né, do exercício da cidadania, porque não adianta nada ter o serviço se não tiver o alcance na vida dos usuários. Então, primeiro que nós trouxemos o Júlio César, né? E o CCA, nós também temos que falar da política da assistência social, né? Porque o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, precisa ser divulgado. Então, nós não podemos perder nenhuma oportunidade em falar do SUAS, né? Então, o SUAS está organizado em todo o território nacional e em cada município ele se organiza dependendo do município, né?
Então, na cidade de São Paulo, o trabalho com crianças e adolescentes nós temos por meio do Centro de Convivência, né, que é o CCA. E lá, como a Sônia já disse, atende crianças de 6 a 14 anos em 2 períodos, o período da manhã e o período da tarde. Né? Então, é isso praticamente o nosso CCA. Nós precisamos lembrar aqui as pessoas que nos assistem que nós estamos cumprindo aqui os protocolos para a gravação desse programa, né? Por isso que nós estamos sem máscara, nós estamos com uma distância de quase 2 metros já de um do outro. E agora a gente poderia ouvir um pouquinho o menino, nosso querido protagonista, né? Júlio César. Fala pra gente aí o que é esse CCA para você. O percurso, né, do CCA, isso. Que a nossa metodologia também segue com a visão do Gaia, né, que é a importância da transformação na comunidade em que essas crianças vivem, né? Então, as nossas atividades lá no CCA é desenvolvida por meio de 2 eixos, né? De convivência e de participação cidadã, né? E aí o Júlio pode estar falando um pouquinho como que são essas atividades que já foi vivenciada lá no CCA. Eu vou alcançar o microfone aqui para ele. Obrigado, Sônia, e obrigado, Célia. O CCA é um centro da criança e do adolescente, como a Sônia estava dizendo, né? Ficam crianças de 6 a 14 anos. Então, o CCA para mim é uma coisa muito transformativa nas vidas das crianças e dos adolescentes. Lá a gente tem a participação da nossa meio que professora, né, a Aline. A gente tem a nossa assistente social, a Cândida, e a gente também tem a Célia como a gerente do CCA. E o CCA veio, assim, acho que para transformar a vida das crianças e do adolescente, né? O CCA é uma coisa muito importante para mim. O meu dia todo eu penso no CCA, penso na escola, penso como estão as pessoas dentro do CCA. E lá dentro do CCA a gente faz muitas coisas legais e agradáveis. Como aqui no Gaia, acho que foi o ano retrasado, a gente teve uma participação imensa dos idosos daqui do Gaia. A gente fez como um amigo secreto lá dentro do CCA. A gente fez cartas, entregou para os idosos que a gente nem conhecia. E eu mesmo se emocionei, como algumas crianças também, e os idosos também. Eu acabei recebendo uma toalha e uma caixa de bombom de uma idosa que eu até vi a foto dela aqui quando a gente estava aqui no Gaia e lembrei um pouco dela, me emocionei um pouco. É muito difícil a gente ficar em casa e não poder saber como elas estão, como vocês estão. Então, pra gente estar nesse distanciamento assim remoto é muito difícil. E tá voltando o CCA é uma emoção imensa, assim. Eu mesmo me emociono quando falo do CCA. Tô há 6 anos no CCA e o CCA é uma grande transformação na minha vida. Ai, meu Deus do céu, a gente perde até o que falar depois de uma coisa tão maravilhosa como essa. Obrigada, Júlio. A gente preparou um roteirinho aqui, eu nem sei pra quê, porque na verdade quando você começa a falar, ecoa, né, dentro da gente o real sentido do serviço, o real sentido da missão do Gaia, o real sentido da vida. Então a gente perde toda essas perguntas aqui, depois do que você falou, para mim elas já são puramente vazias. Mas vamos continuar a nossa proposta, né? Agradecendo então esse meigo e doce depoimento desse menino que a vida já preparou, né? A vida já preparou, ele já está preparado com tão pouca idade e consegue desenrolar tão bem o sentimento humano, né, nas palavras.
Então, muito obrigada, Júlio. Você foi o melhor presente depois dos nossos transtornos técnicos de hoje, né? Bom, Célia, assistência social é uma política tão importante, tão essencial, ela é básica, né, para as nossas vidas humanas, para um país tão desigual, para uma sociedade tão né, ainda imperfeita, e acho que ela sempre será, mas não precisa ser tanto, né? Com essa desigualdade ela se torna mais imperfeita ainda. E a política pública da assistência social, ela é muito confundida, né? Eu acho que ela é confundida por um aspecto, é uma confusão boa, porque ela é confundida com a caridade, e a caridade é uma coisa muito boa, então ser caridoso acho que permeia todas as políticas, né? Mas ela é confundida do ponto de vista de como ela é pensada pela sociedade, né? Uma política de favor, de ajuda, de benevolência, e a gente sabe, como estudantes que fomos, como assistentes sociais e profissionais, a gente sabe que não é isso, que a política da assistência social ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma natureza muito solidificada. Então, para o CCA acontecer, para a promoção da vida acontecer e trazer esse resultado que na fala do Júlio a gente percebe, quais foram os recursos ou quais são os recursos metodológicos que vocês usam lá no CCA? Então, no CCA, nós, como eu coloquei, né, nós trabalhamos com os eixos, né, preconizados para o nosso trabalho, que é a partir das atividades do convívio e da cidadania, né? E nesse percurso, né, nesse período que nós estamos lá no CCA, nós fomos criando a identidade do CCA, né, que foi por meio de pesquisas, né, conforme nós íamos conhecendo o perfil dos usuários, a gente ia adequando as nossas propostas, né, até que nós achamos que a participação, né, das atividades de cidadania, dos direitos, isso daí conversava mais com os usuários, né? Porque nós estamos numa comunidade altamente com situação de vulnerabilidade social, né? Então essas atividades foram conversando mais sobre os direitos, mas de forma lúdica, né? Então as pesquisas foram acontecendo, desenvolvendo as atividades, e como produto final sempre saía com os saraus, né? Porque os saraus também foi uma inovação, foi uma novidade para as criançadas. Então, nesse período de 6 anos, nós fazíamos 2 saraus por ano, né? Então, durante 6 meses, a gente procurava todas as nossas atividades, né? Cidadania, artesanatos, a gente procurava fazer em cima de um tema. Então, teve temas super relevantes, como o sarau da terra, o respeito ao meio ambiente, o sarau da mulher, né, o sarau da consciência negra. Essa daí foi feito, né, até aqui no Gaia, teve um impacto muito significativo, porque nós saímos encaminhada desde o CCA, manifestando sobre o respeito às diversidades e principalmente a valorização da cultura afro-brasileira, né? Então, esse daí foi um impacto muito importante. Fizemos... Vai, Júlio, lembra qual é mais sarau que nós tivemos? Do folclore também, que foi muito lindo. Então, tudo isso a gente consegue dar essa diferenciação no trabalho do CCA, né? E sempre colocando a questão dos direitos, né? Dos direitos e dos deveres, né? Então, isso daí foi muito importante. E também a questão do atendimento à família, né? Todo mês, salvo esse período da pandemia, né, eram realizados encontros de comunidade, né, onde são discutidos com as famílias, com as crianças também, sempre no foco da cidadania.
E também, pegando um pouquinho dessa identidade, as manifestações, né, pelos direitos, né, que nós fizemos, né, o Júlio teve várias participações no fórum, né, nas caminhadas em torno do CCA, que a gente sempre teve esse foco de divulgar, não ficar nos muros, né, do CCA, mas sair literalmente para a rua. Talvez seja o maior impacto que nós temos na pandemia, de ficar preso, né? Porque a nossa vontade é de estar na rua, de estar colocando todas essas mazelas que nós estamos sofrendo nesse momento, né? Que é com essa pandemia, com a falta de vacinação que nós temos, né, a nível nacional, né? Até que em São Paulo nós estamos caminhando lentamente, porque na assistência social até agora colocou para a gente voltar, né, nos atendimentos. Estamos fazendo já o atendimento, mas estamos fazendo nessa situação sem vacinação, né, sem a testagem. Essas crianças foram testadas em setembro, na volta, né? Então é muito descaso político, e em outros momentos a gente já estaria na rua, né? Mas nós temos essa consciência que o momento não nos permite, né? Mas aos poucos nós estamos fazendo isso. O Júlio colocou bem ontem, né, Júlio? Você quer falar um pouquinho sobre a vacinação? Quando a Célia estava falando de a manifestação e a gente não poder fazer essa manifestação pedindo a vacina, porque a vacina, como a gente vê, ela serve para todos, né? E a vacina, ela não veio ainda para as crianças. A gente vê que o estado de São Paulo está numa condição de vacina muito lenta. A gente está indo para idade de faixa etária, só que a vacina não acaba chegando para as crianças, para os adolescentes. A gente estamos expostos aos vírus, estamos com todos os cuidados possíveis, mas não adianta nada a gente ter o cuidado e te ver gente na balada, a gente vê gente em cassino clandestino, a gente vê gente fazendo festa, tendo aglomeração, e a gente que precisa da vacina não tem a vacina. A vacina está muito lenta no estado de São Paulo, e isso deixa a gente um pouco magoado, né? Porque todos nós estamos expostos ao vírus. Se a gente pegar essa Covid, a gente não sabe como, porque como a gente vai ser testado neste vírus, né? Como que a gente vai fazer o teste? Nem o teste chegou, imagine a vacina. Então é muito crítico o estado que a gente está vivendo no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, né? No Brasil todo. Então, continuando um pouquinho, Célia, você já falou, mas agora vamos tentar ser mais rápido, né, para o nosso público não ficar cansado. Na perspectiva, né, porque os desafios... mas na pandemia vocês realizaram um atendimento, né, Sim. com atendimento à família, com a distribuição da cesta básica. Isso. Dá um pouquinho de enfoque para isso, é importante, então, né? Foi assim um incômodo para a gente entregar as cestas básicas, porque a gente remetia ao assistencialismo, né? Então, em todas as nossas ações de entrega de cesta básica, nós fizemos um trabalho remoto antecipado com as famílias, né? Sobre os direitos, sobre os deveres, sobre a questão da pandemia, porque todo o nosso foco foi em cima da pandemia. E na entrega da cesta básica, a gente procurava fazer pequenos grupos, né? Com a limitação de 10 de cada vez, discutindo um pouquinho sobre como que estava a comunidade nesse período de pandemia, e sempre resultava num produto que aí depois a gente pode estar mandando as imagens para vocês, né? E foi aí que assim essa comunidade foi trabalhada. Tanto é que na comunidade do Diogo Ramírez, pelo relato que todo mês as famílias trazem para a gente, não houve contaminação, né? Isso daí foi uma parte boa, né, de saber que não houve contaminação na comunidade, mas os relatos também são levados para o CCA, que o fato da comunidade inteira estar desempregada. Então, o que acontecia?
a pandemia não chegava, né, até então, porque não tinha saída. Porque se eles estavam desempregados, não tomava ônibus, não saía, não circulava. Então, a comunidade praticamente se fechou, né? Então, essa parte de não ter sido contaminado foi muito boa, mas, em compensação, a parte do desemprego, da necessidade da alimentação, está sendo muito gritante mesmo. Né? Então, isso daí que é a nossa grande preocupação com o retorno também, uma das preocupações, além da vacinação, que até agora não foi cogitada na prefeitura, mas foi só levada a planilha. Não há garantia ainda da vacinação. Né? Mas assim, a nossa preocupação é que agora a gente precisa estar destinando os nossos recursos para alimentação, para o desenvolvimento do CCA como todo, né? Então vai prejudicar a entrega das cestas básicas, né? Que a gente espera que a prefeitura, né, que é responsável, né, pela alimentação, por esse período de crise na cidade. Nós sabemos que não é o serviço que vai dar conta, não são as ONGs, embora as ONGs estão tendo um papel fundamental, né, nesse período de crise, de fome, né? Prova disso a parceria que o Gaia fez com os inimigos da fome, né? Então, assim como o Gaia, várias organizações, vários movimentos estão sendo realizados na cidade, mas a gente sabe que o principal provedor dessa crise tem que ser o poder público, né? Então, e aí, assim, voltando um pouquinho mais desse trabalho remoto, então, nós tivemos que reinventar, né, um novo fazer, né, para que essa continuidade dos vínculos não se perdesse, né? Então foi montado um grupo de WhatsApp que era o mais acessível para as famílias, com muita dificuldade também para elas acessarem, porque as famílias às vezes têm um celular para a família, então as criançadas teve que se adequar com o trabalho, com os afazeres da escola, com as atividades do CCA, mas assim nós tivemos permanentemente esse atendimento com as famílias, né, por meio das atividades, e foram muito legais. Né, as atividades bem focado na pandemia, mas foi um momento também de relatos das famílias, que foi um momento que elas conseguiram olhar para dentro de casa, né, porque as atividades foram feitas para a família, né, então foi muito legal. Sério, a gente vai propor para você, coleciona lá, seleciona Sim. umas 3, 4 imagens desse trabalho e manda pra gente colocar no nosso canal, porque aí a gente pode depois fazer no balanço da infância, a gente pode ir recuperando na memória com os fatos, com as fotos, tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque esse programa, ele agora demora mais de um mês aí para voltar com o balanço da infância de novo, né? Célia, quais são as perspectivas aí pela continuidade do serviço na iminência da pandemia? Bem, a primeira perspectiva é continuar o serviço, né? Nós temos um termo de colaboração de 5 anos, né? Mais 5 anos até 2025, e nós, independente agora, né, dessa pandemia, porque nós estamos na eminência da pandemia. A gente não sabe se vai ter vacinação para todo mundo, né? Então, assim, as coisas estão muito incerta ainda, né? Por exemplo, nós estamos saindo de uma fase aqui no estado de São Paulo, né? A gente não sabe se depois de domingo agora, que vai ser o Dia das Mães, como que essa pandemia, né? Como que essa contaminação vai se comportar, né, se todo mundo continuar, né, fazendo distanciamento social, o uso
da máscara, nós estamos usando lá no CCA o termo distanciamento físico, porque o distanciamento social a gente não pode perder, então nós estamos sempre falando isso, né? Porque a gente não pode perder o distanciamento afetivo, o social, né? Porque, de certa forma, a tecnologia hoje nos aproxima, né? Então, dessa é esse controle, né? Que a gente espera que tenha esse controle dessa pandemia, a vacinação para todos, né, o que nós estamos conversando nos Estados Unidos o ano passado estava mais ou menos no pé do Brasil, com a questão da negação da pandemia, né? E aí, graças a Deus, lá nos Estados Unidos já houve uma troca de governo, e esse governo que está lá, até as crianças de 12 anos já vão ser vacinadas, né? Então a gente espera que no nosso Brasil possa também ter essa conscientização, né, dos nossos políticos, olhar realmente para a população. E nós também, né, com essa perspectiva, a gente espera um investimento maior, né, porque tudo aumentou, né? Então, como que o serviço vai dar conta com os recursos de 2 anos atrás? Né? Então, o poder público precisa urgentemente pensar no investimento, em adequar, né, o repasse de verba com a situação atual. Né? Como que a gente vai manter o nosso compromisso selado lá no termo de compromisso, né, que o Gaia assina? Como que a gente vai manter, sendo que a responsabilidade da verba, dos recursos financeiros é da prefeitura, né? Porque enquanto recursos humanos, o Gaia garante. A execução do serviço com qualidade, o Gaia garante. Agora nós precisamos que o governo também garanta a contrapartida dele, né? E fora a manutenção dos nossos parceiros, né? Porque nesse período nós tivemos vários parceiros significativos, como a Leroy, né, que reformou o espaço do CCA, na renovação na audiência pública que nós passamos também o ano passado, em plena pandemia, né, nós tivemos essa audiência pública que nós tivemos que adequar todo o espaço lá do CCA. Então a Leroy foi muito importante com o apoio técnico, né, para a gente apoiar, para a gente fazer essa renovação, com as nossas parcerias que nós temos. Choke do ovo de Páscoa também. Espera aí, como que é? A Cacau Choke do ovo de Páscoa. A participação do Leroy Merlin foi muito importante pra gente, porque alguns pisos do chão estavam despedaçando, e aí vem uma arquiteta do Leroy, ela projeta tudo e em menos de 2 meses ela já vem com a construção, a mudança do CCA. E aí nessa cesta básica que as famílias estavam vindo buscar no CCA, as famílias perceberam uma mudança imensa, como no refeitório, como na sala da Célia, né? Lá dentro da cozinha também. Os banheiros também implantou muitas novas coisas, novas iluminações, novos lugares, novos ambientes, um ambiente calmo, um ambiente agradável de ficar, porque antes você sentava ali no chão, você se sentia meio desconfortável, agora você senta, você consegue relaxar, você consegue se sentir bem e confortável. O yoga também, né, que a gente fazia, que o yoga foi muito importante, né, porque a gente fazia meditações, a gente fazia, aquecia o corpo assim,
A gente chegava no CCA, tomava um café, saía e ficou muito perto, né? Era o CCA e a gente atravessava a rua, já ia pro yoga. E o yoga foi muito importante. A gente teve nossa professora Branca, que se ela estiver assistindo, muito obrigado, professora Branca, você foi muito importante pra gente no yoga e ainda vai continuar sendo após a pandemia, né? Que é o que a gente espera, tomar a vacina e voltar à vida normal. Do RPG também a gente teve o RPG, que foi o professor Ezequiel, que ele distribuiu jogos pra gente. Os jogos foi muito legal, importante. E os jogos foram atrativos. E toda quinta-feira a gente tinha, né? Então toda quinta-feira vai ter RPG. E acabou que tinha. E as crianças ficaram muito divertidas, assim, gostaram. A gente também teve a dança, né? Que veio um professor da aula de dança. Então as crianças ficaram muito atrativas, elas ficaram muito divertidas, assim. Chegava elas já queriam dançar e movimentar a pista. Muitas crianças se inspiraram nele e algumas crianças lá do CCA querem ser dançarina até por causa dele, assim. Então é muito importante essa compreensão e a juntação dele com nós crianças. É muito legal essa comunicação que a gente tem entre ele. Mas a pandemia chega e acaba desfrutando, colhendo tudo que a gente tinha. E a pandemia indo embora, a gente planta de novo novas coisas, novas parcerias, é o que a gente espera, né? Dispensa Dispensa todo mundo, põe só o Júlio César no ar, tá bom? O resto todo não tem tanto. Então, mas eu só quero estar reforçando a importância do investimento, né? Porque nós sabemos que agora essa pandemia ela trouxe, desvelou várias situações, né, que até então estava encoberto. Então, essas parcerias que tínhamos como voluntário, nós não sabemos quais são a situação dessas pessoas. Será que vão ter esse prazer? Eles têm, mas essa condição financeira de estar voltando como voluntariado, sabendo que o empobrecimento da população, salvo os ricos ficaram mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, né? Tem uma música que diz isso. Então, o investimento é fundamental para que vários Júlios, que tenhamos vários Júlios, como tivemos os Mateus, né? E assim como são 60 crianças. Então, precisamos dar essa condição desse desenvolvimento para todas essas crianças, para que depois chegam no CJ, né, e possam dar continuidade no seu projeto de vida. Célia, a gente agradece. Eu poderia ficar aqui o dia todo hoje ouvindo você e o Júlio César, né? O Júlio César é uma criança que traz para nós aquilo que a gente falou a semana passada, né? A esperança. Mas não a esperança de ficar esperando, né? A esperança de se movimentar. E ele traz essa esperança. Quando ele fala que depois da pandemia nós vamos plantar novas coisas, ele está falando dessa esperança, né? Então, o Júlio César, ele não chegou para o CCA sem nada, né? Ele não chegou uma tábua rasa, ele chegou uma criança que recebeu já de alguma forma dentro da família dele, né? Alguns valores, algumas habilidades desenvolvidas, mas não tenho dúvida do quanto que os 6 anos no CCA potencializou tudo isso para hoje a gente ver quem é esse Júlio César com essa tão pouca idade. E agora eu quero que ele encerre o nosso programa no dia de hoje.
Os 6 anos do CCA foi os 6 anos que mudou minha vida, né? Foi os 6 anos que eu tinha 7, hoje eu tenho 11. Então foi uma transformação imensa na minha vida. E até minha irmã, quando estava pequenininha, ela já queria entrar no CCA. Então, quando eu saí do CCA e vim aqui pro CJ, pretendo que minha irmã assuma o meu lugar de uma pessoa empoderada, uma pessoa gentil, uma pessoa elegante, assim, e que a minha irmã cuide do meu lugar, que sempre vai estar lá. Pretendo sempre continuar cultivando lá no CCA, continuar indo lá no CCA, visitando lá o CCA, porque lá é um lugar muito agradável para mim e muito gratificante, como aqui no Gaia também. Que coisa linda! Obrigada, Júlio! Obrigada, Júlio César! Você faz lembrar-me de um passado da minha vida não tão distante, mas lá em 2001, quando eu fui eleita pela comunidade para assumir o meu lugar de conselheira tutelar. Cada vez que eu fazia um atendimento, que a criança era colocada na minha frente, os adultos queriam sempre falar, e eu dizia, deixa ele falar. E as pessoas não deixavam. E as pessoas queriam falar, queriam dizer, como se as crianças não soubessem falar. Ou se as crianças não tivessem o que falar. Ou que as crianças fossem falar, não fosse aquilo que os adultos queriam escutar. E hoje eu me sinto gratificada, agraciada, porque essa ideia de ter o Gaia, de construir o Gaia, de trazer o Gaia até aqui, também é uma ideia que passou por mim, que junto com outras pessoas trouxe o projeto CCA para dentro do nosso espaço, do nosso bairro, da nossa Vila São Pedro, do nosso Jardim Campo Grande. Então hoje a gente coroa, para mim é uma coroa mesmo, que eu coloco neste canal, ouvindo este menino, né? Obrigado, Júlio César. Um beijo no teu coração, mas daquele maior que eu possa te mandar. Eu não posso te dar agora, eu não posso te abraçar, mas eu posso te olhar e dizer para você, muito obrigada porque você existe aqui para nós, tá bom? Obrigada, Célia, obrigada, Carlos, obrigada a todos que hoje de alguma forma correram para nos socorrer na gravação desse projeto. E a gente continua até terça-feira ao vivo, se Deus quiser, às 10 horas. Um beijo no coração. Tchau!